Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente nesta quarta-feira trazendo as últimas informações dessa repercussão da vitória do Tricolor contra o Náutico pela Copa do Brasil, que lhe deu a classificação para as oitavas de finais da competição. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as últimas informações. Muito bom, né? Luciano fit base ainda. Não, Jojo, deu liga aí, hein? Aliás, no jogo de ida, 2 dele e ontem mais um, hein? Pois é, o São Paulo e o campo estava pesado, né? Depois no segundo tempo até a chuva voltou, você via muita poça, né? Tem várias coisas legais desse jogo para a gente tirar, né? Claro que a utilização da base, mais uma vez, ajuda, né? Salva o São Paulo. Acho que o Zubeldia está definitivamente mudando a postura dele em relação à utilização da base. Não sei se obrigado, convencido, rendido, mas você vê claramente ali uma mudança, né? E ontem o Luciano fica com esse cara mais referência no ataque. E aí ele coloca o Lucas Ferreira, que estava jogando algumas partidas pelo lado direito, jogando pelo lado esquerdo, que é um lado que ele até gosta mais. E o André Silva, que pode fazer esse coringa, né? Joga pelo lado direito, joga como referência no ataque. E aí ele coloca 3 zagueiros, dois laterais mais avançados, não chega a ser ponta, né? Mas é o Enzo e o Cedric. E aí o que me chamou mais atenção foi a utilização do Oscar. O Oscar, quando você olha a formação do São Paulo, fala assim, nossa, mas ele está como segundo volante. Ele já tinha sido utilizado pelo Zubeldia dessa maneira. E ele foi extremamente importante. Acho que a pré-lista fez muito bem para o Oscar. Eu acho que ele passou um recadão ali. Primeiro porque a gente falava dessa volta de lesão, né? Olha, tem que tomar cuidado com o Oscar, são só 3 jogos, ele não está conseguindo jogar 90 minutos. Jogou os 90 minutos ontem. Num campo pesado. Exatamente, num campo pesado, num campo alagado. As ações defensivas do Oscar, pega o mapa de calor do Oscar, a movimentação dele. Ele fez desarme, ele fez bloqueio. O gol saiu de um escanteio dele, né? O gol do Luciano. O segundo gol teve participação dele e aí entra um pouco dessa estrela do Zubeldia de utilizar a base, porque a torcida começa a pedir. Ele coloca o Rian Francisco e o Rodriguinho. Praticamente no primeiro lance deles, acho que foi até o primeiro lance do Rian Francisco, no rebote dele, o Rodriguinho acerta esse chute. E o Rodriguinho, essa história que a gente viu aí. Ele é uma cria de Cotia, mas ele é uma cria mais velha, tá? Rodriguinho já um ano mais velho, só. Não, tem 21, pô, não é um ano mais velho. Ele é um ano mais velho que os juniores, ele estourou o ano passado. Não, mas, pô, faz toda a diferença. A gente tá falando de Rian Francisco com 17, a gente tá falando do Rodriguinho de 21. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, até o ano passado, ele poderia jogar nas categorias de base. Não, tudo bem, o que eu tô dizendo é, quando a gente fala de Rian Francisco, Matheus Alves, o próprio Lucas Ferreira, a gente tá falando de meninos que acabaram de jogar copinha. Né? Isso. Não é o caso do Rodriguinho. É um cara que está há anos, não sei nem... Não, no principal sim, o Vini está tentando me ajudar. Não, na verdade, acho que é a terceira. Ó, ele estreou dia 7 de julho. Ele subiu em 2022. Ele subiu em 2022, fez um gol na Sul-Americana. Fez até gol. Estreou com um gol. Ontem. Mas eu tô dizendo, ele tem uma vida no São Paulo, né? Tá na base do São Paulo há muito tempo. Só que ele é aquele jogador que chegou a ser utilizado pelo Rogério Ceni, chegou a ser utilizado pelo Dorival, mas não ia, né? Então, quando você... Nossa, o Rodriguinho entrou e fez gol, que bom para ele, que bom para o Zubeldia que ganha mais opção. Só tô colocando essa diferenciação porque, Cotia salvando, mas ele é um Cotia de outra geração, other generation, entendeu? Ele é mais velho, então para ele importa ainda mais essa valorização, essa utilização, essa rodagem, justamente porque é um jogador mais velho. Mas fica aí o registro também. Eu acho que o mais importante do jogo foi o Oscar. E a utilização dele, a gente ficava prestando atenção no jogo, falando, meu Deus, ele vai machucar. Ele vai jogar os 90 minutos nesse campo pesado. Dava uma aflição, né? Mas deu tudo certo. E ele mostrou que está mais do que pronto aí para ser uma opção também para o Carlos Ancelotti na seleção brasileira. É só uma questão de avaliação desse mais velho, porque é o seguinte, até o ano passado... Lucas Ferreira e Rodriguinho jogavam, embora o Rodriguinho já estivesse no profissional, eles eram jogadores da mesma categoria. Perfeito. Um tinha 18 anos, outro tinha 20. Eles eram jogadores... Não, sim, mas é mais velho, eu acho que isso faz a diferença, né? Mas ainda mais nessa etapa anos. da vida. Não, mas poxa... Com 21 anos, a gente não pode tratar o jogador de 21 anos como... Não, mas pelo amor de Deus, gente, não tem como você comparar um cara que sobe com 17 e começa a receber oportunidades no profissional e um que está com 21. Mas ele mas eu vou te falar, ele começou a história do Rodriguinho, inclusive,
Eu estou entendendo o que a Jona está falando e, de fato, cronologicamente, avaliando friamente, o de 21 tende a estar um pouco mais preparado. Só que a gente tem que ver, eu acho, né, em que curva os dois chegam a essa oportunidade. Porque, por exemplo, os meninos que vêm da Copinha, e eu tenho aqui há muito tempo elogiado essa geração e achado estranho, né, a resistência do Zubeldia a eles. Esses meninos entraram numa ascendente. Esses meninos são muito novos, mas eles vêm com uma bagagem de título conquistada de forma difícil, maiúscula, exatamente. O Rodriguinho, ele estreia em 2022, no profissional, estreia com gol em julho e tudo. De lá pra cá, aliás, ontem, mais de 1000 dias depois, tá? Ele marca de novo, 1048 mais precisamente. De lá pra cá, ele sofreu com lesões. Ele chegou a receber oportunidades do Dorival. O Dorival falou que ele pedia passagem, inclusive em uma coletiva, né? Mas aparecia ali como reserva. Ele recebeu uma sondagem que até evoluiu, não parou na sondagem não, do PSG. O São Paulo dificultou essa ida. Então, assim, ele é um menino que, nessa curva, ele oscilou um pouco. Ele não chega como esses Como muitos, né? Sim, e até um indicativo mas só para fazer, porque ele sofreu com as costas, não foi? Ele teve uma lesão nas costas com o Rogério Ceni. Pode acontecer isso com esses, pode acontecer com o Mas o momento é diferente. Olhando agora, o momento é diferente. Então, mas o Rodriguinho entrou como profissional em 2022. Isso, estreando com Olha gol. quanto tempo que leva pra gente falar de novo dele com destaque. Não, então, mas ele se machucou, sim, teve tudo isso, apareceu de vez em quando como jogador substituto, tudo. Mas assim, olha, para ter um novo destaque, olha quanto tempo leva. E pode acontecer, o que a gente tem que tomar cuidado é com o Rei Francisco, o Lucas Ferreira, Matheus Alves, todos esses que estão entrando no time agora podem ter um momento de irregularidade e levar 2 anos para voltar a se destacar. E eles estarão jovens ainda. É o caso, para mim, do Rodriguinho. E aí depois ele ainda sofre com o espaço, porque chega o Lucas, chega o Rames Rodrigues, ele tem uma concorrência ali dificultada, né? Naquela época ali. Então, é isso que eu tô falando. A curva dele é mais assim, né? Não, então, mas tem oportunidade, sofre com lesão, legal, chega mais gente. O que a Jona falou, vira mais uma opção para o Zubeldia, que vai colocando a base. Não só para o Zubeldia, para os cofres do São Paulo. Precisa aproveitar melhor isso. São Paulo já colocou como prioridade, né, acertar as contas, então essas vendas são importantes. O William Gomes, que foi vendido no começo do ano, o lateral direito também, que é um menino da base, Léo Moreira. João Moreira, né? Esqueci o nome. O Moreira. Exatamente, porque agora os jogadores vão embora sem a gente saber o nome. Então, isso podia ter acontecido com o Rodriguinho, porque o PSG, quando vem... O William Gomes, ele chegou a ser titular, aliás, foi titular de jogo da Libertadores contra o Botafogo, né? E ele foi vendido, e a torcida ficou na bronca, e foi vendido barato até. Mas era uma necessidade do São Paulo. E ele teria oportunidade agora? Seria um jogador... Então, assim, a venda fez sentido. Ela fez sentido. O São Paulo precisava do dinheiro, ele não ia ter oportunidade. O que eu estou querendo dizer é, a gente fala muito da base do Palmeiras, que, obviamente, ela está um passo à frente, até pelo investimento e pela calma com que os jogadores são trabalhados, mas... É um bom trabalho no São Paulo também. E tem uma boa safra de jogadores. E a Mari lembrou bem, a Copinha foi uma competição difícil. Esses meninos vêm com uma casca importante, não é só o título, mas a forma como eles ganharam a Copinha. Teve 2 ou 3 jogos que eles tiveram que virar para seguir na competição. Então, você vê que tem uma maturidade ali importante já para o Zubeldia trabalhar. Então, pintou oportunidade. Ele pode ter tido uma resistência no começo, mas ele claramente... essa postura mudou. Sim. Então, que bom que ele está tendo essas oportunidades. E, de novo, não é só para o Zubeldia e para a temporada, mas para os cofres do São Paulo para esse ano. Os cofres, assim, obviamente, tem uma importância, mas não dá nem para comparar São Paulo e Palmeiras, porque o Palmeiras utiliza seus jogadores. Eu não estou comparando, só estou dizendo que a gente fala muito do Palmeiras, mas a gente tem que falar de outras bases que estão dando resultado também. É porque a base tem que ser aproveitada no time titular para ajudar o clube a ganhar títulos, que no final é o que importa. Se a conta, assim, o ideal é a conta estar paga certinho também. As duas coisas, né? Sim, mas o torcedor não grita, queremos boletos pagos, né? Grita, é campeão, né? Salário em dia. Salário em dia. Tem que ter também, mas assim, bem importante, o consumidor... bem importante. E tem que ter até porque é isso que vai te levar, na maioria das vezes, às conquistas. Mas você tem que trabalhar os dois lados, você tem que usar a tua base. E o São Paulo teve dificuldade esse ano. Para inserir no profissional e te ajudar a conquistar títulos,
e para depois, valorizando com esses títulos, vender. Aí você vende. Né? Agora, claro que se você tiver, e o Flamengo, por exemplo, teve a oportunidade de fazer isso várias vezes, se você tiver a oportunidade de vender aquele jogador que sai da base e que você vê nele um potencial aquém para entrar no time profissional e que o exterior já está pagando aquilo que você sabe que o jogador não vai desenvolver, aí você vende. Né? Nem sei se era o caso do William Gomes, tá? Não, e nem do Moreira. E nem do Moreira. Acho que não. Porém, necessidade. naquele momento, a necessidade... Acho que do William Gomes fez até mais sentido do que o João Moreira, porque sabe que a lateral direita ela é um pepino para o São Paulo até hoje. Aliás, ontem foi também, né? Porque o Ferrarese quase matou o jogador do Náutico. Não, e a falta foi no meio-campo, sem sentido. Um carrinho, ele fica sem gração. Um carrinho voador. Um carrinho voador. Com as duas pernas na canela do adversário, quando um jogador do outro time acabou de ser expulso. Não, e no meio-campo, Ou seja, o árbitro já está ali meio, propenso nesse tipo de lance. Teve um lance aqui que foi meio amarelo, meio vermelho, eu dei vermelho. Pô, nesse aqui... E as duas vezes foram por VAR, né? Ou seja, não, e a do Ferrarese... Ninguém apita mais nada em campo. A do Ferrarese foi muito mais clara e demorou mais tempo, né? Para o juiz tomar a decisão dele. Tem um ângulo do Ferrarese que é brutal. Tem um ângulo verdade. Que você fala assim, esse aí, olha o tornozelo, olha que perigo, gente. E aí o Cédric passa a ser lateral direito, né? Porque ele tinha entrado numa linha adiantada. Para esse jogo não causou tanto impacto, um jogo controlado do São Paulo. Né? Ele ficou super sem graça. Mas mandou mal, né? Ficou super sem graça, mas mandou mal no lance. Mandou mal. É interessante também que a imagem mostra o Zubeldia. Num primeiro momento, não! Acho que foi só o primeiro segundo que ele... Mas me chamou a atenção, falei, como assim não? Foi na sua frente, Zubeldia, pelo amor de Deus. Fez assim, não foi nada. Foi nada, também não chegou a ser. Vou trazer aqui agora uma análise do GE sobre essa vitória do São Paulo contra o Náutico que lhe deu a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Oscar e Luciano jogam mais próximos e ditam o ritmo de classificação do São Paulo. Tricolor vai às oitavas de finais da Copa do Brasil ao passar pelo Náutico com placar agregado de 4-2. O São Paulo nem chegou a precisar de uma batalha nos aflitos contra o Náutico em Recife para se classificar às oitavas de finais da Copa do Brasil. Um dos gols da vitória por 2-1 na noite desta terça-feira foi marcado por Luciano com assistência de Oscar, dois atletas que ditaram o ritmo do resultado positivo jogando mais próximos em campo. O camisa 8 fez a função de segundo volante e acompanhou muito bem Luciano, que atuou como uma espécie de meia, armando jogadas. Os dois se revezaram bastante na posição mais próxima da área, fazendo com que André Silva e Lucas Ferreira tivessem liberdade para receber. Oscar inclusive dá outra dinâmica ao São Paulo. É um jogador mais solto em campo contrário, que independente de função para fazer o jogo acontecer, participa muito, pensa, enxerga e oferece boas opções aos companheiros, principalmente no poderio decisivo nas bolas paradas. O camisa 10, por sua vez, tem um estilo de liderança, de movimentação. Distribui passes, atacou espaços, colaborou com a construção do companheiro e se posicionou muito bem para aparecer e buscar finalizações. Quando o São Paulo precisar de alternativas para tentar se sobressair em relação a números de desfalques, os dois jogadores juntos podem ser o desafogo do time. Podem oferecer tranquilidade, dar experiência em uma sequência difícil. Além da classificação às oitavas de finais da competição, o Tricolor já está confirmado na mesma fase na Libertadores e ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Tricolor será sábado, às 18h30, no Morumbis, contra a equipe do Mirassol. Enfim, essas são algumas informações dessa vitória do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!